Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a parábola da figueira. Na verdade, é uma profecia que Jesus mesmo fez a respeito da sua volta. Então, as pessoas não entenderam nada quando ele falou essa parábola. Mas nós vamos ler e nós vamos entender, até porque hoje é possível se entender perfeitamente, porque tudo já está se cumprindo. Então, vamos ler como uma profecia. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor abra os teus olhos espirituais, para que haja um entendimento da palavra. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que está próximo o verão. Assim também, vocês, quando virem todas essas coisas, saber que está próxima às portas, tá? Nas portas. Que coisas? É que eu estou lendo Mateus aqui, 24, no final do 24, mas o começo do 24, ele fala do princípio das dores, ele fala das profecias da volta dele, do arrebatamento, dos sinais proféticos das questões dos terremotos, da ciência e tudo mais, que nós vamos falar disso futuramente. Quem sabe nas próximas gravações. Mas aqui eu estou pegando a parábola das 10 virgens, da parábola da figueira, né? Desculpa. Então ele fala, olha, quando essas coisas acontecerem, saibam que está próximo às portas. Está para acontecer. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então eu digo, ó, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Qual geração? A geração que viu a figueira florescer. Eu já vou explicar. Então, prestem muita atenção e não esqueçam dessa palavra. A geração que viu a figueira florescer, ela não vai mudar de geração e Jesus vai voltar. Tudo isso vai acontecer. Mas a respeito do dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão o Pai. Nem Jesus sabe. Prestem atenção. Pois assim como foi dito nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, na época de Noé, estava todo mundo casando, fazendo festa, comendo, churrasquinho, trabalhando, aquela agitação, ninguém tinha tempo para nada. Era uma bagunça, uma orgia pública, como hoje. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, Noé, na época de Noé teve o dilúvio, né? O Noé fez a arca de Noé. E aí veio o grande dilúvio que inundou o planeta e morreram todos, né? E começou tudo de novo. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, antes do dilúvio, né? Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha, tem gente que não acredita no dilúvio, não acredita nisso, não acredita naquilo. Mas essa palavra aqui, quem falou foi o próprio Jesus. Então, eu falo, será que não, você vai duvidar que isso não aconteceu, que o dilúvio foi de mentirinha? Fora essa palavra, existe várias e várias descobertas arqueológicas que comprovam os mamutes, todos congelados na Sibéria com barro, lama, pegos de surpresa. Enfim, não é o momento aqui. Ó. E eles não perceberam quando o Noé entrou, veio o dilúvio e levou tudo. E ele fala, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Da mesma forma que todo mundo está preocupado com a vida, fazer só a faculdade, ganhar dinheiro e tal, casar, comprar carro, comprar chácara, viajar. Aí Jesus volta e pega todo mundo de surpresa. Então,
Olha o que acontece, ele vai falar do arrebatamento. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. O arrebatamento. Quem que vai ser arrebatado, conforme a gente já tem falado? Os crentes, os cristãos verdadeiros, as pessoas que elas foram agraciadas com a graça do Senhor Jesus, com a salvação. Então, quem fizer parte da igreja, que for uma das virgens do Senhor Jesus, for um servo do Senhor Jesus, seja bom ou mal, que tenha tido boas obras ou não, vão ser arrebatados. Claro que lá em cima eu já falei do tribunal de Cristo e tudo mais, nos vídeos anteriores. Mas, sendo lavado pela graça do Senhor, salvo pela graça, pelo sangue do Cordeiro, vai subir. E vai subir nas nuvens ao encontro do Senhor Jesus, onde lá ele fará o julgamento do cristão. Então 2 estarão no campo, um será tomado, outro deixado. Vai sumir, ele vai subir, vai desaparecer. 2 pessoas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada, a outra deixada. Moinho antigamente ficava puxando, né, moendo, dando volta em círculo, mas não nos interessa muito aqui. Portanto, vigiai, porque não sabem que o dia o Senhor vem. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Assim como eu falei na parábola dos talentos, a parábola das minas, o servo bom, o servo mau, aconteceu que alguns relaxaram nesse tempo de espera. Afinal, já estamos no ano de 2020, né? E alguns pensam, Jesus não volta mais. Já 2020, isso daí não vai acontecer nunca. Mas vai. Isso está muito próximo. E uma questão aqui para lembrar. Quando isso acontecer, saibais que está próximo às portas, muito próximo. Tem uma parábola aqui do servo bom e do servo mau, que é bem curtinho, ele complementa justamente a parábola das 10 virgens e a dos talentos e das 10 minas. Que ele fala do servo prudente e do servo mau. O servo prudente ficou aguardando o dono voltar. É muito parecido com os talentos e as 10 virgens. Está logo aqui. Agora a questão aqui, qual é a profecia dessa parábola da figueira? O que é a figueira, afinal? A figueira representa o povo judeu. Porque o que aconteceu? No ano 70 depois de Cristo, o povo judeu foi invadido, Israel foi invadido pelos romanos definitivamente, logo após a revolta dos Macabeus, porque os Macabeus eles fizeram uma revolta e tiraram os romanos de lá. Mas os romanos ficaram bastante bravos, né, e voltaram com todo vapor, com centenas de soldados. Foi uma invasão impressionante, muito mais forte, muito mais preparada do que qualquer outro lugar. Eles vieram para acabar com Israel. Isso faz parte de uma profecia. Se você ler em Mateus 27 e 25, lá quando Jesus estava sendo julgado para ser crucificado, ele estava diante de Pilatos. O Caifás, que era o sumo sacerdote, e todos os religiosos que estavam ali, eles gritaram, porque Pilatos ele deu a opção: vocês querem soltar Barrabás ou Jesus, o rei dos judeus, seu rei? Eles falaram: solta Barrabás. Mas o que eu vou fazer com este homem? Eu não vejo culpa nele. Ele falou: crucifica, crucifica. Eles gritavam, crucifica, crucifica. Aí eles próprios, os religiosos, o próprio Caifás, o povo que estava lá pedindo a crucificação, eles falaram o seguinte, abre aspas, está em Mateus 27 e 25.
caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Ele falou, olha, crucifica. Se ele não for culpado, se ele for inocente, que caia sobre nós o sangue dele e sobre nossos filhos também. Justamente caiu. Porque eles mataram o Filho de Deus, um inocente, e o que aconteceu? Jesus, ele falou, no começo de Mateus 24, aqui ele fala que o templo de Salomão ia ser destruído. Esse templo demorou anos e anos para ser construído, era enorme. E Jesus falou que em 3 dias ia ser derrubado, não ia sobrar pedra sobre pedra. Olha o que Jesus falou, 24 aqui, ó. Mateus 24. Vocês não estão vendo tudo isso? O templo, esse colosso de obra? Ele falou, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus fez uma profecia sobre o templo de Salomão. E quando Jesus morreu, né, com 33 anos na cruz, claro que ele ressuscitou, está vivo, mas passados aí uns 37 anos mais ou menos, veio o general Tito Vespasiano Romano, e ele veio com centenas, milhares de soldados e acabaram com Israel, detonaram, falaram, esse povo aqui não serve, eles são complicados, vamos derrubar tudo, vamos destruir tudo, que não tenha mais nada, que destruíram literalmente, virou pó Israel, virou pó. E foi justamente no ano 70, com essa invasão do Tito Vespasiano, do general, que o povo judeu se dispersou para o mundo inteiro. Eles foram para o mundo inteiro. Se dispersaram. E eles foram morar na Europa, principalmente na Europa. E eu quero contar uma situação para vocês. A parábola da figueira, ela precede ao arrebatamento. Quando Jesus vem nas nuvens, ele chama a igreja sobe, vai ter o julgamento, daí vai ter o casamento dele com a noiva, as bodas do Cordeiro. E nesse momento aí, os dias serão iguais aos de Noé, seriam dias ruins, orgias, imoralidade, só ganância, violência, são os nossos dias. E o que acontece? Jesus, ele profetiza que o arrebatamento ia acontecer nesse período. E olha só, a figueira, ela fala que ele vai florescer a figueira. Então, para a figueira florescer, é porque o povo judeu que foi disperso lá no ano 70, ele vai ter que voltar na terra e restaurar, voltar a viver. Ter uma restauração do território judaico e voltar. E teve a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Nessa guerra, na Segunda Guerra Mundial, nos últimos anos, no último ano de 1945, foi quando descobriram os campos de concentração judaicos, né? E uma das grandes investidas do nazismo era matar judeu, homossexuais, prostitutas, negros, assassinos e outros condenados políticos. E mataram 6 milhões de judeus. Há quem diga que Hitler foi até possuído aí por um espírito maligno, porque Satanás, sabendo que o tempo está muito próximo, e a figueira se restaurando, Satanás ia ter vida curta, porque depois do arrebatamento, depois que tiver as bodas do Cordeiro, Jesus vai restaurar o milênio, ele vai abrir aqui o milênio, o reino dos céus aqui na terra, o reino milenar, onde Jesus vai reinar. E nesse período que Jesus vai reinar, é logo depois do arrebatamento, são 7 anos de casamento da noiva com Jesus, daí Jesus volta para a terra, de verdade. O arrebatamento ele não está voltando, o arrebatamento ele está nas nuvens, mas depois das nuvens ele volta para a terra. E quando ele volta, ele prende Satanás por 1000 anos. E ele prende. Satanás, sabendo que vai ser derrotado por Jesus,
ele tenta postergar esse prazo, essa situação do florescimento da figueira, porque ele sabe que ele vai ser derrotado. Ainda não é o lago de fogo onde ele vai ser lançado no lago de fogo eterno, a morte eterna. Aqui ele vai ser preso por 1000 anos. Depois tem outras coisas. E nesse período aqui, o que acontece? Satanás, sabendo que Israel, os judeus iam voltar a morar lá na Palestina, no território da Palestina, na terra prometida, Hitler, Satanás, vamos falar assim, investiu tudo que pôde para tentar exterminar com o povo judeu na terra. Só ali mataram 6 milhões de judeus. Olha só, então isso aconteceu. Agora, a Segunda Guerra Mundial acaba em 1945, por volta de julho de 1945. Quando é 1948, a ONU, presidida por um brasileiro, olha, presta atenção, por um brasileiro, Oswaldo Aranha, em 1948, eles estavam decidindo se iriam devolver o território da Palestina, que era Israel, para os judeus. Esse território, na época, era uma colônia britânica da Inglaterra. E a ONU fez uma votação, e essa votação deu empate. O voto Minerva, que é o voto de desempate, era do presidente da ONU brasileiro, mais uma vez, Oswaldo Aranha. E eu quero salientar aqui, com o voto desse brasileiro, o povo judeu voltou a residir lá em Israel. Alguns ainda vivem espalhados no mundo, mas a grande maioria voltou lá para Israel. Então, o fato deles voltarem em 1948, no dia 14 de maio, hoje é dia 21 de maio, faz poucos dias, completou 72 anos do regresso de Israel, apenas 72 anos. E Jesus, ele fala, não passará essa geração que viu florescer, né? Que viu Israel voltar lá em 1948. Eu conheço muita gente que é nascido em 48. Então, quem nasceu nesse período que teve a restauração, a figueira, e ainda muita gente está viva, ou seja, não terminará. As pessoas que nasceram em 1948 não morrerão todas e Jesus vai voltar. A minha mãe é nascida em 1949, 71 anos. Minha mãe está bem, está bonita, com saúde. E assim existem muitos outros nascidos até antes de 1948, vivos e saudáveis até hoje. Ou seja, não passará. Acontece que tem alguns textos, acho que principalmente em Salmos, onde fala que uma geração pode ser 70 anos. Outras gerações são de 40 anos. A Bíblia fala muito de 40 anos, mas também em Salmos fala em 70 anos. Se nós falarmos em 70 anos, completou 70 anos em 2018. Em 2018, fez 70 anos. Ou seja, a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Mas se isso acontecer, se a figueira florescer, Jesus falou, olha, ele está às portas, vigiai. Não tem mais tempo. Se arrependa, muda de vida. Jesus está voltando. O arrebatamento vai acontecer. Então, meu querido irmão, não seja imprudente, não seja o servo mau, né? E para complementar logo aqui após a parábola da figueira, eu vou ler sobre o servo bom e o servo mau, que vai complementar a parábola das 10 virgens e a parábola das 10 minas e vai complementar a parábola dos talentos. Olha só, é bem curto. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou aos seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, sendo prudente, diligente, um bom administrador, cuidando da sua família, dos outros irmãos,
sendo diligente, buscando as coisas de Deus. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Confiará. Quando que ele vai confiar os seus bens? Os bens de Deus? Os bens de Deus, coisa de terra, é porque está na terra. Ou seja, esses vencedores, esses servos bons, eles receberão muitos bens e administrarão aqui na terra. É importante perceber o que está escrito aqui. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora muito para voltar, e passar a espancar seus companheiros, a comer, a beber com ébrios, se beber, balada, orgia, só porcariada, sabe? E só zonaiada. Ó, virá o Senhor daquele servo, mesmo que ele seja um servo, ele poderia estar aí no mundo, na gandaia, fazendo besteira, mas ele não deixa de ser um servo, tá vendo? Jesus nunca desconsiderou que essa pessoa seja um servo. Ó, virá o Senhor daquele servo. Ou seja, não é um homem que está perdido, ele está perdido no pecado, mas ele tem a graça do Senhor. E em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á. Esse castigar, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Preste atenção, meus queridos, aqui é muito importante. Castigá-lo-á. Todo castigo, toda disciplina, ela nunca é eterna. Toda disciplina, ela tem um prazo, ela tem um objetivo de correção. Não é para a perdição, para a condenação. Então, esse servo ele vai sofrer um grande prejuízo. Ele não vai entrar no reino, ele não vai reinar com Cristo, ele vai ficar 1000 anos fora e ele vai num lugar onde vai ter choro e ranger de dentes. Assim como o servo inútil em Mateus 25:30, lançai-o para fora, nas trevas. Ou seja, lança no fogo. O fogo, o inferno, segundo o grego, a palavra inferno grego significa Geena. Esse inferno, portanto, quando a gente pensa em inferno, a gente está condicionado a pensar que inferno é eterno, é a morte eterna, é a condenação eterna. Não é. A palavra inferno, ela é um derivado de castigo, de punição. E toda punição tem começo, meio e fim. E ela tem um objetivo, que seria gerar arrependimento, de gerar um castigo mesmo, uma punição por ser negligente, que eu li ontem sobre ser negligente. Em Mateus 7, né, o servo negligente que não obedece, não ouve atentamente a palavra, e ele constrói a sua vida na areia, de um dia para o outro desmorona. Então, meus irmãos, a palavra hoje é a parábola da figueira, que para mim é uma profecia sobre a volta de Jesus. E Israel já voltou em 1948, já estamos a 72 anos depois da sua volta. Portanto, essa geração que viu tudo isso não passará e virá Jesus, né? E Jesus voltará, haverá um arrebatamento. Tá bom, meu irmão? Boa noite, Deus te abençoe, que essa palavra sirva para crescimento, para que você vigie, seja vigilante, que Jesus falou, vigiai, seja vigilante e que você mude enquanto possa, se caso você tenha que mudar, tá? Deus te abençoe, Deus te guarde, te ilumine e te dê muita sabedoria, discernimento. Que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, o sangue do Cordeiro sobre sua vida. E conforme João Batista veio a pregar o arrependimento, né? Arrependei-vos, então. Ainda é tempo de arrepender, mudar de vida, se consagrar. Um grande abraço a todos, Deus abençoe todos vocês.